Boa tarde, bem-vindos à última parte do 16º Congresso Nacional de Esclerose Múltipla. Nesta sessão plenária e keynote vamos falar sobre o mapeamento nacional das necessidades das pessoas com esclerose múltipla e para o efeito vamos ter a engenheira Susana Mata, licenciada em Engenharia Biotecnológica na Universidade do Algarve e tem formação em Segurança e Higiene no Trabalho. Desde 2015 é a coordenadora da Delegação Distrital de Beja e pró-diretora do Pelouro das Estruturas Regionais da SPEM. Online temos a doutora Suzete Margarido. Olá Suzete, boa tarde. Boa tarde. Licenciada em Serviço Social pelo Instituto Superior Miguel Torga, iniciou o seu percurso como assistencial na SPEM em 2018. Frequenta atualmente o segundo ano de mestrado em Sociologia na Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Foi vencedora de um prémio de mérito de melhor aluna do primeiro ano. Muitos parabéns, Suzete. Por favor, Susana. Boa tarde a todos. Este mapeamento teve como base um questionário de necessidades que foi criado pela doutora Suzete, com a minha colaboração e a doutora Margarida. Fomos as três mentoras deste questionário. Entretanto, ele tem sido acompanhado por nós, e principalmente pela Suzete. Eu vou aqui apresentar um pouco as linhas gerais do questionário e depois a Suzete vai apresentar os resultados. Qual foi o objetivo deste questionário? Foi mesmo identificar as necessidades atuais e as necessidades a médio e longo prazo. Isto porquê? Porque as necessidades atuais são importantes, obviamente, para dar resposta às necessidades de cada pessoa tem no momento, mas avaliar as necessidades que a pessoa pode vir a ter daqui a 3 anos, como foi questionado, pode ser igualmente importante para prevermos e podermos preparar com as entidades respectivas aquilo que podem ser as respostas necessárias. Porquê? Porque é que tivemos esta necessidade de fazer este levantamento? Exatamente porque é preciso conhecer aquilo que são as necessidades das pessoas no nosso território. Como base do inquérito, felizmente tivemos uma aceitação razoável, vou dizer, dos 8.000, tivemos 547 respostas ao dia de hoje. Portanto, foi uma boa aceitação e já nos permite ter aqui uma boa base de dados para tratar. Hoje vamos só apresentar aqui, como vão ver mais à frente, os resultados muito preliminares, porque tratar 547 questionários exigia muito mais tempo do que aquele que tivemos até agora. Quando é que surgiu? Surgiu este ano. Isto já era nossa intenção da SPEM fazer este levantamento há algum tempo, há pelo menos 2 anos que eu falo nisto com outras pessoas, obviamente. A pandemia veio-nos trazer outras prioridades e o ano passado não chegámos a conseguir dar andamento. Este ano, sim, fizemos o questionário, ele foi lançado em agosto. Portanto, teve 5 meses aberto, com a divulgação que conseguimos ter nas nossas redes, através das partilhas das pessoas para outras conhecidas, e assim conseguimos chegar não apenas aos associados da SPEM, mas a qualquer pessoa que tivesse esclerose múltipla. Para além desta divulgação nas redes e nos meios digitais da SPEM, também foi incluída numa outra campanha que saiu ao mesmo tempo, que nós chamamos de campanha dos hospitais. Eu vou mostrar o cartaz que muita gente deve ter visto por aí, portanto a estrutura da SPEM conhece e divulgou nas suas regiões. Nós chamamos de campanha dos hospitais porque no início o objetivo era chegar às pessoas que vão obrigatoriamente aos hospitais. Depois acabou por sair um bocadinho deste âmbito e chegámos às autarquias e outras entidades locais de maneira colaboraram connosco nesta divulgação. Aqui podem ver que este exemplo é o cartaz dos Açores.
Nós fizemos por região, temos 5 diferentes, exatamente porque queríamos dar uma ideia de que as delegações estão perto e que as pessoas têm um apoio perto. Então, em cada cartaz, tínhamos os contactos das delegações daquela região. Portanto, neste caso, temos aqui o exemplo do cartaz que tinha os contactos das delegações dos Açores. O questionário estava acessível através do QR Code. Este questionário era um bocadinho extenso. Ele tinha 104 questões. Demorava... Nós fizemos um teste aqui com algumas cobaias que aqui estão, para ver mais ou menos quanto tempo é que demoravam. Toda a gente diz que demorou entre 20 a 25 minutos. Portanto, as perguntas, apesar de 104, eram de resposta rápida e de escolha múltipla, portanto, eram muito imediatas. Foi dividido em 6 secções, portanto, para permitir caracterizar cada uma das áreas da pessoa, não apenas a área da saúde, mas também a área social. Mais uma vez, as 2 áreas que têm estado em foco ontem e hoje. Portanto, as secções foram sempre nesse âmbito. Está ali o número de questões de cada uma das secções. Os resultados que a Suzete vai mostrar agora foi a forma mais simples que encontramos de mostrar gráficos. Não há outra forma de mostrar estes resultados assim no imediato. Portanto, ela vai nos dar aqui um panorama geral. Não estão as 104 perguntas, as respostas às 104 perguntas colocadas. Escolhemos aqui algumas, porque mesmo assim já vocês vão todos achar que são muitos gráficos e acreditem que eram muitos mais. Fizemos aqui uma seleção. Portanto, Suzete. Boa tarde a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à ASPEM, na pessoa da diretora do Congresso, doutora Margarida, pelo convite, e também agradecer à ASPEM por fazer parte desta equipa que mais uma vez demonstrou a sua força, empenho e dedicação na organização de todo este evento de 2 dias. Como a Susana estava a dizer, estes resultados são muito preliminares e, portanto, aquilo que eu vou tentar fazer aqui será realmente uma demonstração de gráficos. Estes gráficos carecem ainda de alguma reflexão e interpretação da nossa parte e, portanto, eu espero não ser demasiado exaustiva, porque sei que estamos aqui já no segundo dia do Congresso, vou tentar ser o mais breve possível. Pronto, nós dividimos realmente aqui a apresentação de resultados pelas secções do questionário. Na primeira secção, à qual chamamos caracterização, nós percebemos que aqui a maioria das pessoas, dos respondentes, tem aqui a idade compreendida entre os 41 e os 50 anos. No entanto, aqui entre os 31 e os 40 e os 51 e os 60 também temos aqui alguma percentagem que pode ser significativa, que anda ali nos 20%. A maioria são mulheres, que é um dado que coincide com aqueles que nós já conhecemos, nomeadamente o facto de existir uma maior incidência da doença nas mulheres do que nos homens, e a maioria das pessoas são casadas. Neste gráfico, nós conseguimos perceber que os inquiridos ou os respondentes estão situados na região de Lisboa. Este dado poderá ter algum peso no tipo de conclusões, dado que a realidade, os acessos, os serviços disponíveis em Lisboa não são aqueles que estão disponíveis noutras regiões do país, nomeadamente no interior do país. E, portanto, é um dado que também temos que ter algum cuidado em analisar. Portanto, relativamente à escolaridade, a maioria tem grau académico, 37% das pessoas têm a licenciatura, e temos aqui também praticamente um 50-50 no que diz respeito ao local onde as pessoas passam o seu dia entre a casa e o seu trabalho. Passando para a secção 2 do questionário, saúde e condição física, realmente percebemos que o tipo de esclerose mais frequente é o surto de remissão. Todas as formas reparamos aqui também com uma percentagem de 9% dos inquiridos que não sabem qual é que é o seu tipo de esclerose múltipla, e ainda 39% que têm outras doenças para além da esclerose e que corresponde mais ou menos a 220, anda ali nas 220 pessoas. Sobre o acompanhamento por um enfermeiro especializado,
Temos novamente o 50-50 entre pessoas que têm e não têm este tipo de acompanhamento e ainda uma percentagem de 6% que não sabe se tem este tipo de acompanhamento. Sobre o seguimento noutras especialidades para além da neurologia, voltamos a ter aqui um 50-50 sobre as pessoas que são acompanhadas apenas em neurologia e noutras especialidades. No entanto, aquelas que são seguidas noutras especialidades para além da neurologia, 35% considera que ainda tem necessidade de ser seguida noutras. Portanto, a maioria das pessoas, que foi um dado que nós consideramos importante ou preocupante, não sabe qual é que é o seu grau de EDSS, portanto, a grande maioria das pessoas não sabe, 81%. Relativamente ao atestado multiusos, apesar de praticamente metade das pessoas terem este atestado, outra metade não tem, e 4%, 15 pessoas, desculpem, não sabe do que se trata este documento. De todas as formas, daquelas que têm atestado, o atestado é na maioria vitalício e apenas 15% têm atestado renovável. Ainda na saúde e condição física, temos aqui uma grande percentagem de pessoas que não utilizam nenhum produto de apoio, mas comparativamente temos aqui 22% que utiliza e 12% que utiliza pontualmente. 40% ponderam daqui a 3 anos vir a precisar de algum tipo de produto de apoio e 17% consideram que irão precisar deste tipo de produtos. Relativamente à autonomia, a maior parte das pessoas são pessoas autónomas e independentes, contudo temos aqui ainda uma percentagem de 5% que depende totalmente da ajuda de terceiros para realizar as suas tarefas e 26% que depende para a realização apenas de algumas das tarefas diárias. Sobre os apoios que beneficiam regularmente, paramos aqui, 48% das pessoas não beneficia de apoios de reabilitação, nomeadamente as terapias, a fisioterapia. Contudo, dos que beneficiam destes apoios, a maioria realmente faz fisioterapia, é acompanhada em psicologia ou pratica algum tipo de atividade física. A maioria das pessoas considera realmente daqui a 3 anos vir a precisar de fazer fisioterapia, atividade física ou então a ter um apoio psicológico. Nestes 2 gráficos é também percebido que a maior parte das pessoas não tem transporte para medicamentos da farmácia hospitalar para o seu local de residência, mas que também não precisa desse transporte. Comparativamente, temos aqui 21% de pessoas que não têm, mas gostava de ter esse apoio, e 22% que têm realmente esse apoio. Na parte do transporte para consultas e tratamentos, a grande maioria também não tem e também não precisa, e 18% não tem, mas gostava de vir a ter. Passando para a secção 3 do questionário sobre a habitação, aqui a nossa preocupação era a questão das acessibilidades habitacionais, portanto a maior parte das pessoas reside numa casa própria. Neste momento, a situação atual relativamente às necessidades é que as pessoas consideram que, neste ponto da sua vida, a sua casa está adequada às suas necessidades. Das casas que não estão adequadas às necessidades, as pessoas referem que as suas habitações têm algumas barreiras arquitetónicas ou então têm ausência de elevador, que são os dados que sobressaem mais. Sobre a necessidade de vir a realizar adaptações daqui a 3 anos, as pessoas estão aqui um bocadinho divididas, não é? 29% considera que talvez possa vir a precisar, 12% diz que sim e 33% diz-nos que não. Passando para a secção 4, relações familiares e sociais. Portanto, a maior parte das pessoas tem filhos, não tem cuidador. Dos que têm cuidador, os 20% que têm cuidador, este cuidador é essencialmente familiar, e aqui nós vemos realmente a importância da família na prestação dos cuidados.
Relativamente ao apoio da família, a grande parte das pessoas sente que é apoiada, contudo temos aqui uma percentagem de 11% que tem dúvidas sobre esse apoio e ainda que embora seja reduzida, mas também é importante referir, 5% das pessoas, ou seja, por volta de 30 pessoas, não têm apoio familiar. Sobre a compreensão da doença, e esta questão está aqui muito relacionada também com o facto dos sintomas serem invisíveis, talvez o exemplo mais óbvio seja o cansaço, não é? A pessoa acordar cansada. Temos aqui 7% das pessoas que considera que a família não compreende e 24% que não têm uma resposta concreta sobre isso. Contudo, aquilo que prevalece é que sim, é que 69% considera que tem que a família compreende a sua doença. Sobre os amigos, existe aqui realmente muitas dúvidas, 38% não sabe muito bem se os amigos compreendem ou não, 3% não têm amigos, mas a maior parte considera que os amigos também compreendem a sua doença. E quem são as pessoas mais importantes para as pessoas com esclerose múltipla? Aqui percebemos que é a família nuclear, é realmente a mais importante e a que presta mais apoio, nomeadamente a mãe e o pai, mas também aqui os irmãos, o marido e os amigos também são importantes. E também percebemos que a maior parte destas pessoas reside com a pessoa com esclerose múltipla. Aqui, mais uma vez, o papel da família e dos familiares, que as pessoas com esclerose múltipla recorrem em caso de urgência ou necessidade. Apesar da grande percentagem de pessoas que responderam apresentar uma rede social diversa, verificamos aqui 15% de pessoas que mantêm interação social apenas com a família. Também conseguimos ver aqui nas atividades sociais, nós queríamos avaliar a questão das pessoas pertencerem a uma associação cultural, artística, recreativa, na comunidade onde estão inseridas, e aqui percebemos que apesar de 50% das pessoas não fazer parte de nenhum grupo recreativo, 29% pertence a um grupo deste género e 21% não pertence, mas já pertenceu. Sobre o apoio de instituições locais, grande parte das pessoas não tem apoio de instituições locais. Se precisarem desse apoio, a grande maioria também não sabe a quem recorrer para o ter ou para vir a beneficiar dele, e daqui a 3 anos 47 pessoas consideram não vir a precisar de apoio de alguma instituição, 43 respondem que talvez ou ponderam vir a precisar. Passando para a parte do trabalho e relações laborais, aqui percebemos que 28% das pessoas está reformada e 31% deixou de exercer a sua atividade profissional devido à doença, embora a grande parte ou a metade da amostra esteja empregada. Dos que estão empregados, constatamos que 9% não está satisfeito com as suas funções que exerce atualmente no trabalho, mas a grande maioria está satisfeita. E o facto da entidade patronal saber que tem esclerose múltipla, também constatamos que a maioria das pessoas que trabalha, a entidade patronal sabe que tem a doença. Nestes gráficos também verificamos que as entidades patronais são na sua maioria compreensivas relativamente à doença, quando as pessoas têm que faltar para ir a tratamentos ou consultas. No entanto, temos aqui ainda uma percentagem de 7% que refere não responder ou prefere não responder, e 3% que diz que a entidade patronal não é compreensiva. Estes 3% dizem respeita 18 pessoas, 20 pessoas aproximadamente. Sobre as funções que exerce no trabalho, 37% das pessoas considera que as suas funções vão de acordo à sua condição física, portanto, tem aqui uns 9% que prefere não responder e 14% que refere que não, que as funções não vão de acordo à sua condição.
Sobre a discriminação no trabalho, os dados apontam que 17% das pessoas já foram discriminadas pela entidade patronal, em contexto de trabalho, 14% já foi discriminado pelos colegas também em contexto de trabalho e 15% tem receio de vir a sofrer discriminação no trabalho e aqui ainda uma percentagem de 21% que pondera a resposta, assumindo que talvez tenha esse receio. Daqui a 3 anos, as pessoas consideram principalmente que estarão com mais dificuldades motoras, 19% considera ainda que estará formado, no entanto, 37% consideram que ainda estarão empregados, contra ainda 27% que afirmam que estarão no mesmo estado de saúde que estão atualmente. Aqui as pessoas poderiam selecionar mais do que uma opção, daí as percentagens serem tão diversas. Sobre a situação social, percebemos aqui que 27% estão reformados antecipadamente por invalidez, 26% não recebe outros subsídios para além da sua reforma, e isto aqui nós verificamos muito nas reformas que são baixas e as pessoas, vamos ver mais à frente, que não têm rendimentos suficientes para cobrir as suas despesas. Portanto, a maior parte das pessoas não recebe a prestação social para a inclusão, e outro dado interessante ainda, que é que 25% não sabe o que é esta prestação, e aquilo que eu estava a dizer há bocadinho, 31% das pessoas não têm rendimentos que cubram as suas despesas. Aqui, as pessoas, mais uma vez, recorrem a familiares para os ajudar em termos financeiros a cobrir as suas necessidades, contudo temos aqui ainda uma percentagem de 43% que não recorre a ninguém e, portanto, percebemos aqui, se calhar, a cultivação daquilo que já é muito falado na parte da deficiência, das pessoas se reformarem muito jovens e que depois acabam por passar dificuldades ou cair na pobreza por os rendimentos não serem realmente suficientes. Pronto, eu termino por aqui, devolvo a palavra à Susana para que faça agora as reflexões finais. Obrigada. Obrigada, Suzete. É uma síntese muito rápida. Aquilo que tentámos aqui fazer foi um bocadinho agrupar aqueles resultados que a Suzete foi apresentando para nos permitir tirar umas primeiríssimas conclusões muito superficiais. Nós vimos ali a importância da família. A enfermeira Teresa Torres há bocadinho também falou nisso, e falou-se muito nisso há bocadinho na sessão anterior, e a pergunta que se me colocou quando estava a ver aquelas percentagens foi: e aqueles que não têm a família? Quando nós vemos que a família é quem está na linha da frente para apoiar a pessoa, aqueles que não têm, o que é que fazem, ou como é que fazem, ou quem é que os apoia? É esta a questão que fica no ar e que se me colocou quando eu vi estes resultados, e que eu acredito que seja aquela que temos que dar resposta. Mais uma vez, é na idade adulta, mas adulta jovem, que esta doença se começa a refletir, e é aqui que ela vai ter de facto impacto a quem está a criar família, quem está a iniciar uma vida profissional, ou quem iniciou há muito pouco tempo, ou seja, quem ainda não tem um percurso profissional, contributivo, seja aquilo que queiram chamar, que permita sustentar depois uma fase mais débil, e depois leva aos problemas sociais que a Suzete estava a referir. Portanto, o impacto que nós vemos é considerável nesta faixa etária. Mais uma vez, a maior porcentagem são mulheres, são casadas. Coloca-se aqui a questão dos filhos, da organização familiar, da gestão familiar. Hoje em dia já não é tanto a decisão de ter ou não ter filhos. Hoje em dia a maioria das mulheres que eu conheço, como foi o meu caso, têm filhos já depois do diagnóstico, mas há uns anos atrás nós sabemos que a maioria eram aconselhadas a não ter. A maioria das vezes impedidas mesmo pelo médico de o fazerem, e isso era de facto um impacto muito grande na vida destas mulheres e destas famílias. O acompanhamento, nós vimos aqui que
que a esclerose múltipla não é o único dos nossos problemas. Na maioria das vezes, como é o meu caso, e acredito que seja da maioria das pessoas com esta doença, nós não temos apenas esclerose múltipla. Poderíamos, já que temos esta, não precisávamos de outra. Mas, de facto, temos outras, na maioria das vezes. E precisam de ser acompanhadas não apenas pelo neurologista, porque esses eu penso que todos temos, o neurologista todos temos, o Serviço Nacional de Saúde funciona no atendimento específico à esclerose múltipla, mas depois a pessoa tem outras necessidades, e depois muitas vezes acaba por as incapacidades ou a debilidade vir das outras patologias que não a esclerose múltipla, mas que não estão a ser acompanhadas devidamente. E é isso que se quer chamar a atenção aqui, da importância do acompanhamento multidisciplinar. Também já foi falado aqui no painel anterior, e é do conhecimento dos médicos, é do conhecimento de todos, e há de ser uma reivindicação e uma exigência nossa cada vez mais. Produtos de apoio e necessidades. Aquela pergunta do daqui a 3 anos, que fez confusão a algumas pessoas, a mim fez-me todo o sentido quando estávamos a criar o questionário. Porquê? Porque a pessoa hoje, assim aparentemente, até anda mais ou menos, mas daqui a 3 anos, pela progressividade da doença, já é expectável que possa ter. E é importante pensar nisto. E é importante apostar na reabilitação contínua, é importante apostar nos atestados multiusos, é importante apostar nestes direitos que temos. O emprego, mais uma vez, é importante, como se falou ontem aqui bastante, na manhã de ontem, nas necessidades do emprego, das medidas de emprego inclusivas, na necessidade da informação, das entidades empregadoras estarem conscientes das funcionalidades da pessoa com deficiência, apesar da incapacidade que ela possa ter, e a não discriminação, obviamente, porque se a pessoa for discriminada, garantidamente que não vai ser um bom trabalhador. A pergunta que fica, mais uma vez, tem tudo a ver com aquilo que foi o nosso foco estes 2 dias. As pessoas têm necessidades sociais, têm necessidades de apoio social. Logo, perguntamos, basta o apoio na saúde, basta todos nós, doentes de esclerose múltipla, termos um neurologista, termos medicação gratuita, termos um serviço melhor ou pior, é verdade, não é igual para todos, mas basta isso ou justifica-se a necessidade de um acompanhamento social para todos? Para todos. Não somos apenas doentes em termos de saúde, somos também pessoas com necessidades sociais. E agradeço aos 547 que responderam e agradeço a todos os que estão aqui e muito obrigada.